qual é a responsabilidade em porcentagem do Vitor Pereira nesse fiasco do Flamengo, nessa humilhação sofrida ontem? O Corinthians não tem a capacidade de falar em porcentagem, é uma precisão muito grande dentro de um caos que antecede a chegada do técnico, né? Eu acho que a grande questão aí é o seguinte: a gente tem vivido no país uma situação que as pessoas amam odiar, né? Isso não é só no futebol, é em tudo, em tudo. Na política, por exemplo, né? Então você tem que ter ódio por alguém. É o tempo todo isso. E aí o que acontece? Boa parte do torcedor do Flamengo, ele odeia o técnico de plantão. Eu falo de plantão porque eles estão sempre de plantão, né? Observe que Abel Braga foi muito criticado. E merecidamente, porque fazia um trabalho muito fraco, né? Era o cara que dizia que Arrascaeta e Bruno Henrique não podiam jogar juntos. Aí ele pede demissão, não foi demitido, ele pede demissão. Chega o Jesus. Foi muito atacado no começo, mas aí ele consegue mudar completamente isso da maneira que nós todos sabemos e lembramos. O Jesus pede demissão e volta a Portugal. A partir daí, nenhum técnico escapou, mesmo aqueles que foram campeões. Todos foram perseguidos em determinados momentos. Qualquer momento de instabilidade, o técnico é perseguido. Foi assim o Domenico Torrente, que foi merecidamente dispensado, porque o time tomava goleadas, ele achava aquilo normal, teve a sua chance, não mostrou ser o cara certo ali. Também, ali no momento até difícil de contratar um técnico, porque era o auge da pandemia, estava no começo. Ninguém queria vir para o Brasil, os técnicos daqui, não havia ninguém que se habilitasse a assumir ali o Flamengo, veio o Domenico Torrente. Demitido o técnico catalão, contratado o Rogério Ceni. O Rogério Ceni apanhou mesmo ganhando 4 taças. O Rogério Ceni do Flamengo não é o Rogério Ceni do São Paulo, é o Rogério Ceni do Flamengo, muito melhor que o do São Paulo. Campeão brasileiro, campeão carioca, o último carioca do Flamengo foi com o Rogério Ceni, da Supercopa e também da Taça Guanabara de quebra. Foi demitido depois de ser perseguido implacavelmente por parte da mídia, parte da torcida, mesmo enfrentando dificuldades, jogadores convocados, jogadores machucados. Não havia contratação, porque alegavam para ele, os dirigentes, que não havia dinheiro, porque ainda estavam sob o efeito da pandemia que cortou as receitas, né? Não tinha público no estádio. O Rogério faz o quê? Ele remenda o time durante o campeonato, muda, encaixa todos os jogadores, é importante entender isso que eu vou dizer agora. Encaixa todo mundo do time, pacifica a relação com os jogadores e ganha o brasileiro. Jogava Arão, jogava Diego, jogava todo mundo. Diego virou volante. Isso é mérito, é um elogio que eu faço a ele. Ele conseguiu administrar, mas não foi um projeto assim. Chega aqui, Rogério, monta o time, desenvolva um modelo de jogar, dê diversidade ao time. Tudo que um grande time tem que ter, gente. Isso que eu estou falando não é coisa da minha cabeça. É tudo que um grande time tem que ter. Saber jogar de forma com posse de bola, marcando alto, de forma reativa, com 3 zagueiros, com linha de 4, diabo. Um grande time faz isso. E para isso você tem que ter um trabalho de médio e longo prazo e vai ter que passar por algumas tempestades no meio do caminho. Isso é o padrão, é assim que funciona. O Rogério remendou o time e ganhou títulos. Quando era o momento dele fazer um trabalho mais consistente, ele foi perseguido de novo nessa fase crítica de Copa América, que ele perdeu os jogadores, até ser demitido. E foi uma demissão covarde às 3 da manhã. Os dirigentes foram à casa dele 3 horas da manhã para mandar ele embora. Sai o Rogério, aí entra o quê? Renato. Por que o Renato? Porque estava na praia, porque estava disponível, porque os trabalhos anteriores eram péssimos. O final dele no Grêmio foi péssimo. Os caras não lembravam disso? Como sábado. Enalteceu o Grêmio do sábado foi para preocupar o seu torcedor. E como disse o Trajano, um pênalti para lá de Mandrake, cavadaço pelo Luiz Soares. Chega o Renato para quê? Para servir de escudo. Não, vamos trazer esse técnico aqui que basta a torcida quer, a outra não quer. Mas o Renato, aquele personagem e tal, ele herda um pouco do trabalho de cada um dos seus antecessores, as características positivas. Voltam os jogadores que estavam fora justamente quando ele desembarca no ninho do Urubu. O Flamengo tem um bom começo, mas quando volta a nova convocação, desfalques, o Renato não mostra a menor capacidade, o Flamengo se afunda no Brasileiro, perde tudo. E é humilhado no Maracanã pelo Atlético Paranaense do Alberto Valentim. A humilhação de ontem, gente, é parecida com aquela. Muito parecida. Só que ele foi 3-0, agora foi 4-1. Até a diferença de gols é a mesma, 3 gols. Foi uma humilhação muito parecida com a de ontem. Aí o Renato não tem o contrato renovado, vem o Paulo Souza. Agora vem o outro português para arrumar a casa, mudar tudo. Ele foi atabalhoado? Foi. Ele bateu de frente com os jogadores, não teve habilidade para lidar? Sim. Mas foi devorado, não só pelo elenco, mas pelo CT do Flamengo, por tudo que envolve aquilo ali. E agora a história se repete com o Vitor Pereira, tendo no meio o Dorival, que também sofreu muitas pressões quando não escalou o time titular contra o Palmeiras, contra o Ceará, quando perdeu para o Atlético na Copa do Brasil, o jogo de ida, e também do Brasileiro do Mineirão, que foram jogos um atrás do outro. Então ninguém escapa. Ninguém escapa. O grande problema é resumir ao técnico
seja ele qual for, tá? Agora o Vitor Pereira, por enquanto, o problema do Flamengo. E não se trata de defesa do técnico, e sim de defesa de o real profissionalismo, que a torcida, em parte, pede, exigindo a saída do Marcos Braz, que poderia sair hoje também, mas não adianta dar sair o Marcos Braz, chegar outro igual. Outro dirigente amador, porque vai chegar. E abaixo dele, só tem profissionais no CT do Flamengo. Agora, quem são os profissionais? São 3 gerentes de transição de futebol e gerente técnico. O que fazem essas pessoas? Qual é o trabalho delas? Colaboram como para que o Flamengo caminhe de uma forma consistente? Ajudam os técnicos que chegam? De que forma? Como? Agora, no meio disso tudo, existe uma turma que sempre escapa, que são os jogadores. Eu não consigo entender como os jogadores que 8 dias antes jogaram no mesmo sistema com uma mudança, que foi o Gabigol no lugar do Matheus França, não conseguem se organizar minimamente. Os gols do Fluminense, com todos os méritos que o Fluminense tem, o Fernando Diniz e tudo mais, acontecem com extrema facilidade. Os passes são trocados sem que o Flamengo sequer marque. O Juca lembrou bem. O Gerson cai no gramado pateticamente. Todos os jogadores perdidos. O primeiro gol, o chute do Marcelo é muito bonito, mas totalmente sem pressão. O segundo gol é uma tabela por dentro, completamente à vontade. O que é aquilo? O que significa aquilo? Foi pior do que o ano passado com o Paulo Souza, naquele jogo 1-1. Ele foi 1-1, né? Era para ter perdido, mas foi 1-1, que também foi melancólico. Os jogadores não parecem não querer jogar. Uhum. E por que isso mudou tanto em poucos dias? Por que eles não são cobrados? Por que o seu Gabigol não é questionado depois daquela infeliz entrevista na saída do outro jogo, tentando se justificar por que ficou no banco? O Gabigol não marca há 9 jogos, gente. E nada acontece, ninguém tem coragem. Agora é uma afirmação. Ninguém tem coragem de chamar o do Gabigol e chamar a atenção dele. Ele faz o que ele quer. Ah, você não gosta do Gabigol, Mauro César? Eu gosto do Gabigol, acho excelente, jogador histórico do Flamengo. O rubro-negro tem que ter toda a gratidão e respeito pela sua história. Mas isso não faz dele dono do Flamengo. Aí eu vou falar o que eu sempre digo. O Zico não fazia isso, então ninguém pode fazer. Ponto. Então, o fato de você respeitar a história do jogador, a sua importância no clube, não significa que tenha que concordar com tudo que ele faça, diga, ou tenha que concordar e tenha que aceitar. Então, não é só o Vitor Pereira. Tem o elenco, tem os dirigentes e tem parte da torcida, que não tem paciência com nada. Nada. Porque as pessoas querem odiar alguém. Se não for no futebol, vai ser em outra área. E os técnicos são sempre os favoritos. O Vitor Pereira tem culpa? Claro que tem. O percentual não sei te responder. Mas repare que a história se repete com diferentes técnicos. Será que é só por causa do Vitor Pereira? O Paulo Souza era igual. Aconteceu com o Domenech. Aconteceu com o Rogério Ceni. Ah, você está defendendo porque é técnico estrangeiro. O Rogério Ceni nasceu onde, amigo? Eu até hoje falo, a demissão do Rogério foi uma bobagem que os caras fizeram. Porque, mas o Rogério está mal no São Paulo. Eu repito, não era o Rogério Ceni do São Paulo, com muitos erros. Era o Rogério do Flamengo com muito mais acertos. E consertando os problemas, trocando pneu com carro em movimento. Que é o que os técnicos fazem. Fez o Dorival no passado. E eu mesmo critiquei quando ele não escalou o time titular em alguns jogos, mas dou a mão para a Batória. Já dei 2 de novo a mão para a Batória. Estava certo. Estava certo. Até o colega André Rocha sempre defendeu essa tese, também estava certo. Não adiantava brigar em 3 frentes. Brigou nas 2 Copas, ganhou as 2. O brasileiro não dava para correr atrás mais, porque acaba perdendo tudo, como tentou com o Renato e perdeu tudo. Então o Dorival acertou. Ah, por que não renovaram? Também daria ao Dorival uma chance de começar um trabalho. Mas entendo também que ele não deixava sinais de que poderia melhorar. Mas não adianta você colocar qualquer treinador nesse ambiente contaminado. E não adianta trocar um dirigente e todo mundo que está abaixo dele continuar. Não adianta nada. E o presidente do clube, ao que tudo indica, não vai tirar o Marcos Braz. Isso é muito pouco provável que aconteça. Tá? E um detalhe, agora vão ter várias especulações, já estão acontecendo. E beira o ridículo, vários coleguinhas aí, youtubers, tentando dar primeiro a informação de que o Vitor Pereira vai cair. É óbvio que ele vai cair. A questão é o seguinte, não caiu ainda porque vão ter que negociar a dívida que tem com ele agora de pagamento da multa, é uma dívida que é contraída automaticamente, como vai ser paga, e quem vai assumir, porque o Flamengo sequer tem um técnico ali, um auxiliar técnico, para assumir com o extintor para pagar esse incêndio. E quem vai ser o bombeiro? Quem vai topar ser o bombeiro? E aí eles têm os nomes óbvios. Vão falar do Tite, claro, vão falar de quem? O Tite é o melhor técnico brasileiro, talvez. Agora vão dizer que é o Diniz. Mas se você pegar o retrospecto, é o Tite, apesar do fracasso em 2 Copas do Mundo. E não estou falando do Tite para a seleção, para treinar um time. Nós vamos falar do Sampaoli, que deve estar na sua casa em Búzios, e vamos falar de outros, né? E até uma informação. Esses dirigentes pensaram no Eduardo Cudê, quando ele estava no Celta de Vigo, em meio a uma dessas trocas. Mas a multa era milionária, então ficou só no pensamento, não foram atrás. Então todos esses caras passam a ter alguma chance. Eu acho que vai ser um brasileiro. Por quê? Porque, como foi o Rogério, como foi o Dorival, alguém que conheça essa estrutura viciadíssima do futebol brasileiro, na qual o Flamengo é um ícone, entre aspas, né? Para tentar consertar as coisas, paparicar os jogadores, ser brother dos jogadores, passam ilesos sempre e seguir em frente, né? Para ver o que acontece.